Olá a todos! No vídeo anterior, testamos a placa Longan Nano da Cipid, através de um código de Blink que estava de exemplo no Platform I/O. Armamos o driver e instalamos o DFU Util no ambiente Windows. O chip GD32VF103, embarcado na placa de desenvolvimento Longan Nano, constitui-se de um microprocessador de arquitetura RISC-V de 32 bits e, diferente de outros chips chineses, este tem uma boa documentação e recursos interessantes. O chip em si possui 128 KB de memória flash, 7 timers de 16 bits, cão de guarda e RTC. Tem até 3 interfaces USART, 2 I2C, 2 I2S, 2 CAN, uma interface USB-FS na própria porta USB tipo C da placa, 2 ADCs de 10 canais e 2 DACs. O clock da placa é fornecido por um cristal passivo de 8 MHz, além de um cristal separado para o RTC. A placa tem interface para monitor LED, que não utilizaremos porque eu não comprei, e conectores para debug via JTAG, que talvez eu possa utilizar usando o OpenOCD. Atrás da placa há um slot para cartão microSD, que também posso vir a utilizar. Dadas as especificações técnicas do nosso chip, que eu não tinha feito no vídeo anterior, resolvi, desta vez, usar o Ubuntu como ambiente Linux de desenvolvimento. E, diferentemente do último vídeo, vamos compilar um programa sem utilizar o Platform I/O como auxílio. Para isso, precisaremos instalar o GCC para RISC-V nesta máquina Linux. No caso do GCC para RISC-V particular, devemos baixar o repositório na internet através do Git e compilaremos diretamente em nossa máquina. Para não causarmos confusão, vamos criar uma pasta no nosso diretório Home para não misturarmos o conteúdo do repositório com meus arquivos pessoais. Entramos no diretório e aí fazemos o download do conteúdo do repositório, incluindo outros repositórios de referência. Daí a tag recursive do nosso comando. Dado o comando, vá tomar um café ou se distrair em algum lugar, pois o processo de download de todos os repositórios necessários é demorado. Dito isso, vou pular diretamente para a parte do vídeo em que o download é concluído. Concluído o download, se dermos ls, poderemos ver que foi criada uma nova pasta, esta do repositório que baixamos. Entremos nela. Vamos criar uma pasta chamada build e nela executaremos o script de configuração, para que o compilador GCC seja para a arquitetura RISC-V de 32 bits. E também acrescentando uma tag para transferir os arquivos para o diretório /opt do meu computador. Mais adiante, acrescentaremos o compilador GCC na nossa variável path do Linux, assim como fizemos no DFU Util no Windows no último vídeo. Para não ter problemas na gravação no diretório apt, não se esqueça de dar o make com permissão de administrador, ou então transferir a propriedade do diretório para o seu usuário e usar o make como usuário comum, como eu preferi fazer aqui neste vídeo. Durante o processo de compilação, esqueci de instalar a dependência TexInfo. No caso do TexInfo, foi necessário apenas o apt para fazer a instalação da dependência, mas para o caso da sua máquina, baixe todas as dependências que o compilador pedir, até ele parar de reclamar. Instalada todas as dependências necessárias, o GCC do RISC-V de 32 bits estará compilado na nossa máquina e instalado naquela pasta que definimos na tag prefixo. Se o processo for bem sucedido, você deverá encontrar estes executáveis no seu computador. Vamos adicionar à pasta do compilador a nossa variável path. Como podemos ver, abrindo de outra janela de terminal, podemos acessar o compilador fora do seu diretório. Para completar o nosso ambiente de desenvolvimento, precisamos instalar o DFU Util na nossa máquina Ubuntu. Para isso, basta usar o apt. Como podemos ver, ele já foi instalado em nossa máquina. Porém, ao conectar a placa na porta USB do nosso computador, percebemos que o dispositivo DFU não é reconhecido pela nossa máquina. Para resolver esse problema, precisamos alterar as regras de reconhecimento de dispositivo DFU no Linux, com as especificidades da placa. Relembro que a placa será reconhecida como dispositivo DFU depois de feito o boot daquele procedimento que expliquei no último vídeo. Desta vez, perceba que o nosso dispositivo passa a ser reconhecido normalmente, assim como vimos no Windows. No próximo vídeo, compilaremos através do GCC e gravaremos através do DFU Util um projeto na placa sem o Platform I/O. Até a próxima!